Olá pessoal, como vai? Meu nome é Leonardo Rocha, estarei com vocês aqui nessas primeiras aulas da disciplina de Sociologia. Então, por conta dessa nossa condição aí contemporânea dos acontecimentos, a gente está tendo esse início de atendimento via EAD, que vocês podem acompanhar tanto por meio da TV aberta, quanto por intermédio do aplicativo. Inclusive eu já peço para você que tiver condição já de pegar o seu aplicativo, caso esteja nos acompanhando por intermédio da TV aberta, já ligue ele, já coloque ele ali na aula, para que a gente possa eventualmente fazer ali, você ter contato com os conteúdos que eu vou estar passando, Claro que eu vou dar um tempo aqui para o que for necessário, mas é mais tranquilo se você tiver ali o aplicativo e também para responder o nosso futuro quiz. Certo, pessoal? Então, no que nós vamos estar tratando aqui nessas nossas primeiras aulas, Está trabalhando aqui com esse conteúdo que foi elaborado pelo pessoal da Secretaria de Educação. Nós vamos estar tratando dos primeiros elementos que vocês começaram, ou revisando esses primeiros elementos que vocês começaram a ter contato quando do início do nosso ano letivo aqui de 2020, certo? Então vocês tiveram um contato inicial, vamos revisar algumas coisas e vamos dar prosseguimento aí, vai ser dado prosseguimento desse conteúdo à medida em que for necessário por intermédio da educação aqui à distância e posteriormente prosseguirá com as aulas físicas normalmente. Vocês bem sabem que a disciplina de Sociologia no terceiro ano, ela vai tratar de um conteúdo estruturante, muito interessante, muito importante, que é um conteúdo chamado Poder, Política e Estado. Então, nesse conteúdo, aí, como vocês já começaram a ter contato com ele, nós vamos estudar essencialmente, de fato, o que significa política, o que significa poder, Estado, uma série de conceitos que envolvem ali o funcionamento do Estado. Vamos observar como é que se formou o nosso tipo específico, de Estado dentro de um processo histórico de transformação das formas de Estado, chegando ao chamado Estado moderno, as diferentes possibilidades de organização política desse Estado moderno, elementos importantes do que diz respeito à questão da democracia representativa, instituições que são necessárias para o seu funcionamento, e as questões específicas do Estado e da democracia aqui no Brasil. Isso vai ser visto ao longo do tempo nas nossas aulas, certo? Essa nossa primeira aula, então, nós vamos começar a relembrar, vamos começar a tomar contato novamente com esse conteúdo, relembrando conceituações de poder, tá? Então vamos começar, vamos lá dar uma olhada no nosso primeiro slide. Pois bem, pessoal, retomando então as definições básicas de poder, tá? O que é poder, portanto, pessoal? Nesta aula abordaremos o conceito de poder no senso comum e na ciência política. Então, antes de mais nada, a gente faz uma pequena retomada aqui, dessa questão ali relativa ao senso comum. Nós já estamos no terceiro ano, lógico, vocês estudaram essa questão do senso comum lá no primeiro ano, tanto em Sociologia e até um pouco de forma mais aprofundada na disciplina de Filosofia, Mas vale a pena relembrar, até porque é importante que a gente conheça, não só para entender isso, mas por uma série de elementos, e também nós teremos aí no final do ano os testes seletivos, vestibulares, Enem, com vistas ao ingresso no ensino superior. O pessoal que está no terceiro ano, tem um cuidado especial com esta questão. Então, o senso comum é justamente essa forma corriqueira que a gente usa no cotidiano, que a gente aprende com a tradição, no dia a dia, de dar sentido, de explicar os fatos que nos rodeiam. Como nós não temos condição, como ninguém tem condição de explicar de forma absolutamente específica tudo, tem uma compreensão altamente específica sobre tudo que nos cerca, nós utilizamos o senso comum para atribuir sentido às coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então ele atua consonantemente ao senso crítico, ao conhecimento científico, que justamente é um conhecimento um pouco mais apurado, que vem por intermédio de um processo, de uma metodologia, que a gente se aprofunda um pouco para compreender. Então são conhecimentos
complementares, né? À medida em que um tem essa amplitude para explicar as coisas, que é o senso comum, ele tem uma certa limitação que vai ser suprida pelo senso crítico, pelo conhecimento científico que se aprofunda um pouco mais naqueles elementos. Tá? De uma forma um pouco simplista, até dá para a gente relembrar senso comum a partir disso. Então a gente observa que poder é um conceito que tem definições diversas, que vão ocorrer tanto no senso comum, quanto nessa ciência aqui, que é a ciência política, pessoal. Tá? Relembrando mais uma coisa lá do começo da jornada que vocês estão tendo aqui na sociologia, na disciplina sociologia, vocês se lembram que ela é composta não apenas por elementos da ciência sociologia, ela também é composta por elementos de outras ciências, tais como antropologia, sobretudo quando vocês estudam lá cultura, né? Indústria cultural, e também pela ciência política, que é a ciência que exatamente vai estudar, se a gente puder simplificar um pouquinho, né, a definição dela, as relações de poder, tá, ocorrendo entre os indivíduos, entre as instituições, entre os diversos atores políticos, certo? Então nós vamos observar o que a ciência política, além do senso comum, traz para a gente no que tange a ideia de poder. Porque quando a gente está tratando de relações políticas, em essência, nós tratamos de relações de poder. Certo, pessoal? Então vamos prosseguir. Tá? Se eu perguntar para vocês o que vem na sua mente quando a gente fala em poder, como é que você define poder? Como é que você explica o que é uma relação de poder? Vamos pensar um minutinho aí sobre isso. Pensaram, pessoal? Pois bem, então como é que você define o que é poder? Como é que você explica o que seria uma relação de poder? Vamos ver aqui então essa conceituação por intermédio do dicionário, né? O que significa poder ao consultarmos o dicionário. Então, primeiro, possuir a capacidade ou a oportunidade de algo, tá? Ou seja, um potencial, né? Essa primeira definição é uma definição que está embasada numa ideia de um determinado potencial, capacidade ou oportunidade. Ter habilidade física, moral ou intelectual de exercer influência sobre, certo? Então aqui, além do potencial, nós temos a ideia de exercício de influência sobre algo, né? Está em aberto aqui. Tá? E 3, ser autorizado para, ter permissão para, significa que algum elemento, além de você, lhe autoriza, né, lhe confere poder para algo. Tá? Possuir o que é necessário para algo, certo? Também, né, possuir os meios necessários para algo. Estar sujeito a, né? Então ser passível de algo. Autorização ou capacidade de resolver, autoridade, algo parecido com aquela definição sobre a conferência de poder, né? Ou seja, você recebe a autoridade, significa que algo lhe confere poder. Tá? Isso é o que a gente pode entender como autoridade. Possuir é ter conferido poder a algo, vamos dizer assim. Né? Ação de governar um país, uma nação, uma sociedade, etc. É um conceito já mais exatamente típico do senso comum, que diz respeito ao exercício do que a gente chama mais corriqueiramente de política, né? Ou seja, exercer o governo de determinado local, em determinada circunstância. Tá? E a capacidade de realizar certas coisas, ficou ali um pouquinho coberta, mas a definição é essa. Mais uma vez, o potencial, a capacidade. Percebem, portanto,
que a definição de poder aqui ela possui 8 definições diferentes. Ou seja, a gente tem o poder é um conceito absolutamente amplo, por consequência também um pouco complexo, de modo em que ele pode ser utilizado sob diversas perspectivas dentro da sociedade, ou para explicar várias coisas, possuindo, né, sentidos diversos dentro do contexto social, sobretudo no que diz respeito à utilização dele pelo senso comum. Então, quando nós pensamos em poder, eu tenho certeza que vocês pensaram em um monte de coisa, em vários elementos, tá? E vocês estão, de fato, certos, né, porque está aqui, ó, comprova essa multiplicidade de definições, a existência de uma multiplicidade de definições no próprio dicionário, certo? Certamente, quando vocês pensarem em poder, ele esteve próximo de uma ou de mais de uma dessas definições que aqui foram apresentadas, certo? Vamos continuar então com a nossa conversa. Tá? Pois bem, observamos o que ele, de certa maneira, como é que ele se comporta no senso comum. Mas e para a ciência política? Como é que a gente consegue definir dentro dessa ciência, de uma forma um pouco mais precisa, exatamente o que seria poder? Primeiro, a ciência política não tem uma definição única de poder, é lógico, né? Uma ciência quase vai ter uma definição exata, sobretudo as ciências sociais, sobre um conceito. Admite-se uma diversidade de conceituações sobre poder, no caso, assim como sobre outros conceitos. Tá? Isso aí vai depender de quem? Do autor, da escola teórica ao qual ele se filia e do momento histórico de onde ele produz, né? De quando ele produz determinado conceito. Tudo isso vai influenciar, né, na produção de um conceito, tal como de poder, que vai levar a uma diversidade de conceitos nesse caso aqui. Tá? Depois nós vamos tratar um pouco mais sobre isso. Mas já chama a atenção, tá, para que quando a gente tome contato com conceitos, aqui na sociologia sobretudo, tome contato com alguma obra clássica, que a gente busque compreender exatamente, compreender um pouco o autor, o momento histórico em que ele produziu, sua formação, suas influências, para entender, né, justamente o que vai levá-lo a produzir determinado conceito. Aqui no dicionário de política, né, que é um instrumento muito utilizado dentro da ciência política, ou para estudar política, né, nós podemos definir dessa maneira, como está escrito aqui. Nas ciências sociais, em especial na ciência política, entende-se por poder como a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos, tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos, como a objetos ou a fenômenos naturais. Certo? Essa parte aqui de objetos e fenômenos naturais a gente não vai levar em consideração aqui no nosso caso. Mas vamos nos concentrar aqui, ó. Entende-se por poder a capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos, tá? Tanto pode ser referido a indivíduos ou a grupos humanos. Então o poder aqui, na ciência política, ele está essencialmente ligado a uma ideia de um potencial, né? Uma capacidade que um indivíduo ou um grupo, e aí vai depender justamente de quem vai teorizar o poder, né? O potencial e a capacidade desse indivíduo ou grupo exercer sobre o outro, né, algo, produzir um efeito sobre o outro, ou ainda impor algo sobre o outro, grupo ou indivíduo. Tá? De certa maneira, de uma maneira simplificada, a gente pode definir o poder dessa maneira, né, como essa capacidade, como esse potencial de influenciar, de exercer, de impor algo sobre um indivíduo ou um grupo. Tá? Essa é uma definição mais básica de poder. Né? A gente pode, por exemplo, trazer aqui alguns autores que vocês estudam nas relações, na sociologia, perdão, né, ao longo desses anos da disciplina, aqui no ensino médio, justamente para observar como o poder, tendo em vista isso, pode adquirir conceituações justamente diferentes. Né? Então, por exemplo, como o Weber, que tem uma perspectiva mais pautada na ação individual, ele vai dizer que justamente ele vai entender o poder mais voltado à capacidade do indivíduo impor a sua vontade sobre o outro. Né? Ao passo que, por exemplo, Marx, que tem nas relações de classe, nas relações históricas entre as classes sociais, um dos principais nortes de sua análise, vai entender justamente que o poder
ele está mais pautado na capacidade de uma classe impor a sua vontade sobre outra, né, ou das relações existentes entre classes sociais. Posteriormente também, trazendo o Weber novamente, vai se utilizar, vocês vão estudar um conceito muito importante do Weber, chamado monopólio legítimo do uso da força, né, para conceituar a ideia do Estado moderno. Então, os pilares do Estado moderno é o monopólio legítimo do uso da força justamente pelo Estado, que está absolutamente ligado à possibilidade, exatamente ligado à perspectiva do exercício do poder, né, quando você monopoliza o uso da força justamente para que isso se materialize o exercício do poder. Só pegando um gancho aqui, né, para ilustrar, e vocês futuramente tratarão dessas perspectivas também. Tá? Então vamos retomar aqui a nossa conversa a partir do conceito do Bohr. Tá? Então, veja bem, tendo em vista essas conceituações gerais, né, de poder, essas conceituações mais elementares de poder, né, que eu já até trouxe o exemplo um pouco do Weber e um pouco aqui do Marx, quando a gente fala em poder no mundo contemporâneo, no mundo republicano, como é a forma que se organiza, por exemplo, o Estado brasileiro, nós entendemos que o exercício de poder se dá por intermédio do Estado, por intermédio do governo, né? E quando a gente trata de poderes exatamente de governos republicanos, nós pressupomos as possibilidades de divisão do exercício do poder, né? Essa é uma perspectiva importante quando a gente trata de governos republicanos e é bastante recorrente nos discursos quando nós ouvimos por aí. Portanto, né, o poder é recorrentemente relacionado à divisão de poderes nos governos republicanos, executivo, legislativo e judiciário. Vamos concentrar então um pouco aqui, quando a gente faz essa revisão inicial, justamente no que se trata essa ideia de divisão de poderes, por que ela ocorre e exatamente o que significa ou o que exerce cada um desses poderes a partir dessa perspectiva de divisão. Vamos lá. Tá? O que são então, portanto, esses conceitos? Peço que desde já vocês, já estamos no 3º ano, né? Então a gente já tem uma compreensão mínima sobre o funcionamento, né, do Estado, por exemplo, brasileiro. Vamos pensar então aqui o que significa o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem nisso inicialmente. Pensaram, pessoal? Pois bem, então antes de mais nada, antes de a gente entrar no exercício de ou na função de cada um desses poderes constituídos, vamos entender um porquê dessa questão da divisão, da existência da divisão dos poderes. Então essa perspectiva ali, ela é tratada primeiro pelo Montesquieu, né, um autor da época do Iluminismo, um autor contratualista, né, que vai ser estudado, como diz ali no slide, nas próximas aulas. Vocês também estudam, né, na filosofia os contratualistas, né, conjuntamente ao Rousseau, o Hobbes, o Locke, aqueles autores que concebiam a existência, né, de um estado de natureza prévio, né, à formação da figura do Estado, né, e em alguma medida, em algum momento, é estabelecido nessa ideia de um contrato social, onde as pessoas vão abrir mão dessa condição inicial para constituir o Estado. Pois bem, dentro inclusive dessa discussão sobre o Estado, sobre a natureza do Estado, o que o Montesquieu vai propor? Ele vai propor justamente a divisão dos poderes, tá? De modo que eles fossem autônomos entre si, tá? Sendo uma condição necessária para garantir a liberdade de um Estado e não ocorrer abusos por parte dos governos. Só fazendo uma contextualização aqui, pessoal. Tá? Se a gente está falando de contratualista, tá, do pessoal do Iluminismo, vocês já vão lembrar que a gente está falando sobre a formação, né, dos Estados justamente republicanos, das monarquias constitucionais e das repúblicas propriamente ditas, né? Então, o período de queda do antigo regime, dos regimes absolutistas e a constituição das democracias representativas, democracias burguesas, né, do Estado embasado nos pressupostos políticos liberais,
como, né, vocês estudam tanto em história como vão rever também aqui dentro da ciência política. Ora, o Estado absolutista funcionava como? Ele pressupunha algum tipo de divisão de poder ou algum tipo de participação no poder? Não, né? O Estado era justamente o Estado absoluto. Todo o poder estava concentrado na figura do monarca. Então, o poder absolutamente concentrado, né? Um dos pressupostos justamente da alteração do modelo de Estado era que esse poder não ficasse concentrado na mão de um indivíduo ou de uma instituição só, de modo que essa instituição ou indivíduo não concentrasse um poder muito grande. Tá? Caso as funções de exercício do poder fossem divididas, né, você poderia, havendo autonomia entre eles, o poder, por consequência, estaria dividido e ninguém, nem indivíduo, nem nenhuma instituição abarcaria um poder tão grande de modo que, né, subvertesse os pressupostos da vontade comum. Isso tudo, lógico, né, como um tipo ideal. Então a ideia de você dividir os poderes é justamente para que você evite essa concentração e evite o exercício, né, ou tente diminuir, né, o exercício do poder na direção do suprimento de vontades individuais em detrimento das vontades coletivas. Tá? Ou, como diz aqui, para garantir a liberdade de um Estado e não ocorrer abusos por parte dos governos, tá? Como é retirado lá da obra do Espírito das Leis do Montesquieu, certo? Pois bem, função de cada um desses poderes, de uma forma bem resumida aqui para nós conversarmos. Primeiro, poder executivo implementa ou executa leis, né? Veja bem, nós temos que ter consciência que um Estado, sobretudo republicano, né, ou até mesmo uma monarquia constitucional, ela vai estar embasada numa peça, exatamente, que é uma peça jurídica, que é a nossa Carta Magna, né, ou seja, ou também conhecida como as Constituições, que é o conjunto, né, de legislações ou conjunto de leis que vão reger determinado Estado, né, e as quais determinado governo vai estar estabelecido para exercer o poder neste Estado. Portanto, né, quem vai se encarregar da execução, da implementação dessas leis e da administração do Estado como um todo é o Executivo. Tá? Fazem parte de tais poderes, né, de tal poder, os ministros, assessores, secretários, além dos chefes políticos, como o primeiro-ministro ou o presidente, né, a depender da forma como se constitui, se configura, né, determinado governo republicano. Tá? Nas democracias, presidentes, governadores e prefeitos são eleitos pela população. Tá? Então, isso aí é uma questão também um pouco à parte, vocês vão discutir futuramente a ideia de democracia, né? Mas quem exerce o poder, quem recebe legitimidade para o exercício do poder e, por consequência, para compor tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, em governos republicanos ou democráticos, recebe tal legitimidade por intermédio, né, da consulta por parte da população. A população outorga essa legitimidade por intermédio dos processos eletivos, né, atribuindo a essas figuras a possibilidade de governar, de representar a vontade do conjunto junto aos espaços de poder. Certo? Vamos prosseguir. Legislativo, tá? Então ele é responsável pela elaboração e alteração da legislação existente justamente em determinado Estado nacional, bem como, né, estará fiscalizando as ações, sobretudo do Poder Executivo, que vai agir, né, em consonância, deve agir em consonância com os pressupostos elencados pelo Poder Legislativo. Tá? Também, então, além disso, fiscaliza o Poder Executivo, vota leis orçamentárias, julga pessoas como o próprio presidente em caso ocorra algum tipo de falta do mesmo. Tá? Fazem parte de tal poder os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, de tal forma, né, tal como no Poder Executivo, eleitos pela população a partir de um arranjo de sistema eleitoral próprio de cada país. Tá? E por fim, pessoal, nós temos a figura do Poder Judiciário, que julga em acordo com as leis criadas pelo Poder Legislativo e de acordo com a Constituição. Tá? Então, ele é justamente o poder responsável por julgar, a partir daquela legislação criada, né, o conjunto dos indivíduos
e também o conjunto dos poderes, né, fazendo parte de tal poder juízes, desembargadores, tá? E demais membros do aparato judiciário de determinado estado das suas subdivisões. Continuamos. Tá? Então vamos fazer uma reflexão aqui, pessoal, mais uma. Tá? Você consegue localizar as instituições dos poderes executivo, legislativo e judiciário na sua cidade? Já parou para pensar que os poderes institucionais estão por toda parte e fazem parte de sua vida? Tá? Então vamos fazer primeiro essas duas reflexões. Eu proponho até inverter aqui. Primeiro, né, já parou para pensar que cada um desses poderes, ao seu modo, exerce uma influência específica na sua vida? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. E mais do que isso, faça o exercício de tentar identificar, tá? Não vamos ficar só na cidade, no país, no estado e no município, tá? No município, no país, no estado, todos nós compartilhamos aqui do mesmo. E no seu município específico, né, como é que se configura, ou qual instituição que configura cada um desses poderes? Vamos fazer essa reflexão. E aí, pessoal, conseguindo as reflexões, identificar as instituições, daqui a pouquinho vamos conversar mais um minutinho para vocês refletirem.
Pois bem, pessoal, então vamos fazer aqui esse exercício conjunto aqui, responder, antes da gente começar o nosso quiz. Como é que a gente identifica, por exemplo, o nosso Estado Nacional, ou melhor dizendo, no âmbito da federação, esses poderes? Nós temos a Presidência da República no Executivo, nós temos o Congresso Nacional no Poder Legislativo, né, no nosso caso, no sistema bicameral. Então é composto pela Câmara Alta, o Senado pela Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, né? E nós temos os nossos tribunais superiores compondo o sistema legislativo lá federal, o Espírito sendo, né, a instância máxima, o Superior Tribunal Federal. Vamos pegar aqui no estado do Paraná. No Executivo nós temos o Governo do Estado do Paraná, o Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né? E o Tribunal de Justiça do Paraná compondo o aparato judiciário do Estado. E nos municípios nós temos a figura da prefeitura, nos executivos e as câmaras de vereadores nas instâncias legislativas. E veja bem, todas elas em alguma medida, todos esses poderes em alguma medida influenciam as nossas vidas, né? Então, por exemplo, nós temos legislações que são criadas, por exemplo, pelo Congresso, né, que são executadas pelo Executivo, né, e que são eventualmente julgadas, caso contestadas, por parte do Judiciário. Tudo isso é o que conforma, né, as nossas, enfim, o que demonstra o que pode, o que não pode, o que acontece, o que não acontece em última instância no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá certo, pessoal? Então espero que tenha sido aí uma reflexão produtiva, porque é algo realmente bastante importante. Pessoal, vamos começar então nossas atividades. Vamos pegar lá quem ainda não está com o aplicativo na mão. Pega o aplicativo, vamos responder ao quiz, tá? Primeira questão do quiz. Charles de Montesquieu era, alternativa A, contra a divisão de poderes, alternativa B, a favor da divisão de poderes, alternativa C, a favor do despotismo, e alternativa D, contra o poder legislativo. Vamos lá, um minutinho para a resposta. Ok, pessoal, vamos para a próxima. Questão 2. Exerce o poder executivo. A. No caso aqui a gente está tratando, né, por exemplo, dos governos, do governo federal, vamos dizer aqui no caso do Brasil. A. O presidente. B. O deputado federal. C. O juiz. Ou D. O desembargador. Vamos responder. Ok, pessoal, vamos para a próxima. Exerce o poder agora legislativo. O presidente, alternativa A,
o deputado federal, alternativa B, o juiz, alternativa C, ou o secretário de Estado, alternativa D. Pessoal, a nossa última e exerce o poder judiciário, alternativa A, o presidente, alternativa B, o deputado estadual, alternativa C, o desembargador, ou alternativa D, o secretário de Estado. Ok, pessoal? Respostas. Primeira, Charles de Montesquieu era a favor da divisão dos poderes, né? Claro, a gente estudou aqui, a gente viu que foi inclusive ele que teorizou essa perspectiva da divisão dos poderes, lá no período do Iluminismo, né? E da conformação dos estados modernos, dos estados liberais, em detrimento aos estados absolutistas. Né? Quem exerce o poder executivo, no caso, entre essas alternativas, o presidente, certo? No caso aqui, por exemplo, do Brasil, do governo federal. Quem exerce o poder legislativo, dentre as alternativas, o deputado federal, mais uma vez no Brasil também no governo federal. E quem exerce o poder judiciário, né? O presidente, o deputado estadual, o desembargador ou o secretário de Estado, o desembargador, no caso exatamente dos governos, sobretudo estaduais. Certo, pessoal? Concluído o nosso quiz, vamos para o nosso desafio da aula de hoje. Tá? Questão do Enem 2013. Então, todos vocês, no final desse ano, vão estar, sobretudo, né, a gente espera que tudo ocorra bem para que a gente possa estar prestando o exame nacional com vistas, né, a ingressar no ensino superior. Então, já vamos aqui abordar uma questão do Enem 2013 para a gente ir exercitando essa questão aqui, né? Então, é importante que a gente tenha dois pontos aqui, onde a gente vai fazer responder essas questões, sobretudo de vestibular de Enem. Então, a gente tem que ter, lógico, o domínio do conteúdo do qual ela vai tratar, e nós temos que ter a capacidade de interpretação do texto, do enunciado, da linguagem que for utilizada para ilustrar, né, ou para produzir o questionamento, certo? Então, interpretação do texto conjugado ao conhecimento do conteúdo são fundamentais para responder isso, e um outro elemento é adicionado, que é a atenção, né? Às vezes não adianta a gente ter ambos, e se a gente acaba perdendo a atenção, né, ou ficando de alguma maneira fora do nosso ritmo normal ali quando vai responder essa questão. Então vamos exercitar isso, manter a calma e verificar essa questão aqui do Enem 2013. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos.
Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Pois bem, então nós temos aqui uma questão muito importante que ilustra muito bem a nossa aula de hoje, que é mais um fragmento do Espírito das Leis do Montesquieu, onde ele vai definir justamente o motivo, né, vai expressar o motivo da necessidade de você constituir justamente essa divisão dos poderes. Vamos então para as alternativas, para a questão, melhor dizendo, e para as alternativas. Primeiro, a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob o modelo político, em que haja, e aí vamos para as alternativas. A. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Então, é bom que vocês deem uma olhada, se possível até escrevam essas alternativas aí para que a gente responda depois. Vamos para as próximas, pessoal. Alternativa C. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. Alternativa D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. E alternativa E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Mais um tempo para vocês olharem essas questões e, se possível, copiá-las. Certo, pessoal? Então vamos retomar ali para a questão, para vocês lerem novamente o enunciado e fazerem efetuarem a resposta. Ok, pessoal, dá mais uma olhadinha ali na alternativa. Na alternativa não, desculpa, na questão em si. Qual será a alternativa correta? Portanto, pessoal, tá? Algumas dicas aqui para fazer essa resposta de questões de múltipla escolha, né? Eu já salientei para vocês. Faça primeiro aqui a última, começar que eu acredito ser a mais importante. Faça uma leitura atenta dos enunciados, né? Elimine as respostas erradas em cada questão e fique atento a palavras que podem eventualmente confundir a sua resposta. Então a resposta correta é a alternativa D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições de governo. A existência da divisão dos poderes é justamente para que ele não se concentre
no mesmo local, né? E que um poder, de certa maneira, exerça a fiscalização e, por consequência, limite o outro. Tá? Então, o limite é justamente o fato de não possuir o poder como um todo, isso já é um limite, lógico, né? E a verificação por parte do outro poder das suas ações também é um estabelecimento de limites, sobretudo quando alguma supressão desse limite é passível de punições. Certo, pessoal? Portanto, está aí a bibliografia da aula que a gente realizou hoje. Nós observamos, então, nessa primeira aula aqui de Ciência Política à distância, uma revisão sobre o conceito de poder, um conceito absolutamente fundamental para o entendimento das relações políticas, do entendimento das relações exercidas pelo Estado, tá? E dos diversos elementos que existem, né, que perpassam pelo exercício do poder pelo Estado, nos Estados nacionais, efetuado pelos governos. Passamos aqui por perspectivas próprias dos governos republicanos, com foco na questão da divisão dos poderes. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que todos fiquem bem e nos vemos na aula 2.